Perfeito. O Windows Media Player serve para a gente ver vídeo, ouvir música, atende nossa necessidade, né, a nossa demanda. Então é aplicativo. Legal? Podemos ir para frente? Nossa próxima questão aí, questão 6. A vantagem mais importante do fio de par trançado em relação aos outros meios é a sua capacidade, uma vez que, por transmitir luz em vez de eletricidade, ele está imune a muitos tipos de interferência eletromagnética que causam erros em outros meios. Gente, e aí? Questãozinha de 2008, um pouquinho grande, mas dá para a gente responder. A vantagem mais importante do fio de par trançado. O que é isso aqui, gente? Isso aqui ele está falando de meios de comunicação em uma rede de computadores. A rede de computador precisa de um cabo para interligar, ou então ela é sem fio, né? No caso aqui ele está falando de uma rede que usa cabo, né? O cabo de par trançado. É o cabo, geralmente é um cabozinho azul. Não é esse aqui, é um cabo mais grossinho, assim. Não sei se a gente não tem aqui. Mas quem já utilizou um computador em uma rede, pode ter visto lá que tem um cabozinho azul. Pode ser que seja amarelo também, né? Tem algumas variações. Então, é o cabo por onde trafegam os sinais da rede. Gente, naquele cabo ali, trafega luz ou trafega eletricidade? Sinais elétricos. É a grande sacada da questão. Porque aqui ele fala assim, ó, no cabo de par trançado transmite luz, certo ou errado? Errado, gente. Quem transmite luz são as fibras óticas. Então, bem aqui você matava a questão. Professor, essa questão foi puxada. Mas beleza, vamos lá, a gente tem que estar pronto. Só o único cabo, o único meio de transmissão que transmite luz são as fibras óticas. Pronto, só isso mata a questão. Mas vamos lá, vamos ler o resto da questão. Ele fala que o cabo de par trançado está imune às interferências eletromagnéticas. Gente, esses cabos de rede, eles são suscetíveis a ruídos, a interferências eletromagnéticas. Por exemplo, imagine aí um hospital. O hospital tem muito aquele negócio de raio-x, né? Se passar um cabo ali perto daqueles equipamentos de raio-x, será que vai fazer interferência no cabo? Vai. Então, isso interfere no cabo. Porque no cabo trafega eletricidade. Aquele cabo de rede, os dados vão de forma elétrica. Então, pode haver interferência. Então, professor, quer dizer que um cabo desse não é ideal para um ambiente hostil. Realmente não é. Qual seria um ambiente bom? Seria fibra ótica. Fibra ótica é muito imune. Ela resiste mesmo. A fibra ótica ela é muito resistente. Tá bom? Já esse cabo aqui, de par trançado, ele tem uma baixa resistência. Tá legal? Então, essa questão está errada. Vamos fazer um resuminho rápido disso aqui? Se cair na prova, a gente já está pronto. Então, meios de transmissão de rede. Meios de transmissão. Existem dois tipos. São os meios guiados. Os guiados e os não guiados. Gente, o que é um meio guiado? É um meio que a gente consegue tocar. Pode ser assim. A gente pode dizer que são os meios que a gente consegue tocar. São representados por quem? Pelos cabos de par trançado, pelos cabos coaxiais, pelos cabos de fibra ótica. E os meios não guiados são representados pelas ondas eletromagnéticas. Beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Meios guiados são meios que a gente consegue tocar, são os cabos. Sejam eles cabo de par trançado, cabo de fibra ótica ou cabo coaxial. O coaxial, gente, é o cabo mais antigo. Quem tem TV a cabo em casa? Ninguém? TV a cabo? Você observar aquele cabo branco que conecta no equipamento da operadora? Ali é um cabo coaxial. Ó. O cabo coaxial é mais usado hoje em dia é mais usado em TV a cabo.
é aquele cabo branco. Não é tanto usado mais em rede de computadores. Já foi muito usado em rede, mas hoje em dia está em desuso. Qual é o cabo do momento? É o cabo patrançado, que hoje está na categoria 5E, tem a categoria 6. Esse cabo aqui é o cabo que a gente utiliza no dia a dia quando a gente tem uma rede de computadores, seja em casa ou no LAN house, tá legal? É o cabo mais conhecido, o cabo de pá trançado. Professor, e as fibras óticas? As fibras óticas, elas são bastante imunes, não 100%, mas quase isso, imune a interferências. Gente, a fibra ótica ela é tão boa para trafegar dados que debaixo do mar a gente manda a fibra ótica. Hoje, a gente só acessa a internet porque a gente tem fibra ótica submarina indo lá para Miami, nos Estados Unidos. E essa fibra ótica vai em tubos debaixo do mar. Legal? Tanto que ela é imune que ela consegue resistir a esse ambiente hostil que é o submarino aí. Beleza? E aqui, ó, gente, nos meios não guiados, o que a gente tem aqui? As ondas eletromagnéticas. O que eu posso dar exemplo? A rede sem fio. A rede sem fio que a gente utiliza hoje, a wireless, né? Vou botar aqui, rede wireless. As redes dos celulares, gente. As micro-ondas, né? As redes das antenas celulares, rede celular. Aquele infravermelho do controle remoto, por exemplo. O infravermelho de controle remoto. Infravermelho. Então tem vários exemplos. O que vocês têm que levar para a prova é o seguinte, que existem meios que a gente consegue tocar, que são meios de transmissão guiados, e os que a gente não consegue, que são as ondas, que são os não guiados. Beleza? E o mais importante dos guiados é saber que o par trançado é aquele cabo que a gente utiliza nas redes locais. Tem a categoria 5E é a categoria mais famosa, e a categoria 6 também. Os coaxiais são os cabos mais antigos, usados em TV, hoje, basicamente em TV a cabo. E a fibra ótica, que é a grande, a gente pode dizer, do momento, né? É o meio do momento, que é fibra ótica. A gente, quem dera, daqui a 5 anos, ter internet via fibra ótica. Se a gente tiver, a gente vai ter uma velocidade boa, que nem dos países aí no exterior. Infelizmente ainda não é realidade. Em casa a gente só tem ainda a internet, cabo patrançado. Beleza? Resuminho bacana. Se aparecer questão dessa, a gente mata. Posso passar? Questão 7. Vamos dar uma correria aqui agora. As topologias de rede mais comuns são as seguintes: barramento, estrela e anel. E aí, galera? Topologia de rede. Gente, o que é essa palavra topologia? O que é que significa isso? Isso aqui significa arranjo, arrumação, a forma como está organizado. Isso é topologia. A topologia da sala, pô, tá meio bagunçado. Tem uma galera aqui, tem uma galera no fundão. Isso é topologia, é arranjo. Tá legal? Ele está falando que os arranjos de redes mais comuns são barramento, estrela e anel. E aí? Certo ou errado? Já estudaram essa parte aí? Não? Essa questão tá certa, viu, gente? Tá certo. Esses são os mais comuns. Vamos ver aqui um detalhe aqui sobre isso. Topologia física. Topologia física é arranjo físico. Corresponde à forma como as coisas estão organizadas, a forma como a rede está disposta. Quais são os principais? Barramento, anel, estrela e malha. Bom, eu estou falando que os arranjos de rede, os mais comuns são esses 4. Ou eu tenho uma topologia de forma de barra, que eu vou explicar o que é, ou em forma de estrela, ou em forma de malha, ou em forma de anel. Vou fazer através de desenhos. O que é uma rede em barramento? É basicamente isso. Ó. Aqui eu tenho o meu computador. Aqui é o cabo central. Aqui eu tenho outro computador. E aqui eu tenho outro. Perceba que nessa rede, todo mundo que quer se conectar a ela,
tem que estar conectada ao cabo principal. Esse aqui é o cabo que leva o sinal da rede. Se esse computador aqui quiser acessar a rede, ele tem que plugar um cabo aqui. Se esse computador quiser acessar a rede, ele tem que plugar um cabo aqui. E se esse outro quiser, ele tem que plugar um cabo aqui. Então, ó, esse cara aqui é o que é chamado de barramento. Por isso que a topologia é chamada de barramento. Quais são os prós e contras? O prós e contras tem vários. Vamos começar aqui pelos contras. Gente, se esse cabo aqui, ó, der um problema bem aqui, o que acontece? Será que a rede toda para ou a rede fica funcionando? Se ele é o principal e ele for rompido aqui, a rede toda vai parar. Essa é a principal informação. Qual é a outra informação importante? À medida que eu for colocando mais computadores, ó, vou botar mais um aqui, vou colocar outro aqui, vou colocar outro aqui. À medida que eu for adicionando computador, meu desempenho vai lá para baixo, a rede vai ficar lenta, porque o cabo é compartilhado, tá legal? Então, se o cabo é compartilhado, à medida que eu acrescento, vai baixando o desempenho. Então, aqui, ó, é uma rede de baixo desempenho. E se o cabo romper, a rede para. Se o cabo for rompido, a rede vai parar. Legal? Professor, rede de barramento, eu estou vendo que ela é muito fraquinha. Qual foi a outra rede que criaram? Foi a rede em anel. Mais ou menos assim. Aqui eu boto o computador. Aqui eu ligo o outro. Eu estou colocando só pouquinhos aqui, mas podem ser uma rede com inúmeras máquinas, tá, gente? Isso aqui é só uma abstração. A rede em anel é mais ou menos assim. Cada máquina se conecta com o cabo e retransmite o sinal para a outra, que também se conecta ao cabo e transmite o sinal para a outra, formando como se fosse um anel. Qual é a desvantagem dessa rede? A desvantagem é que se essa máquina aqui, ó, porventura der um problema, tudo que vinha aqui para ela não vai mais para frente, então a rede vai parar. Se essa máquina parar, a rede toda para. Então não é um bom arranjo, não é uma boa topologia. É uma topologia muito fraca. Se essa máquina aqui der um crash, a rede toda vai parar. Então, na prática, a gente não quer usar essa rede aqui, porque ela é muito fraca, não tem resiliência, que a gente chama, não é resistente a falhas. Legal? Rapidamente, a rede em estrela. Como é que é a rede em estrela? Eu tenho um equipamento central e eu vou ligando minhas máquinas a esse equipamento. Eu tenho várias portas nesse equipamento. Em cada porta eu ligo minha máquina. Esse arranjo tem um formato de estrela, mas a grande sacada dele é esse cara aqui, ó, o elemento central. Qual é a vantagem desse elemento central? Porque com ele, se uma máquina porventura vier a dar problema, se essa máquina aqui der problema, o que é que esse nó central falha? O que é que esse nó central faz? Ele diz assim, ó, esse cara que está com problema, então eu vou esquecer que ele existe. E a rede continua funcionando. Se de repente esse outro der problema, ele vai dizer, ah, deu problema, né? Vou fingir que essa porta aqui não existe. Vai continuar a rede funcionando. E a mesma forma se acontecer com os outros. Agora, se esse cara central der um problema, aí não tem jeito, aí a rede para. Tá legal? Então a desvantagem aqui é no elemento central. Então percebam que todos esses arranjos têm várias falhas, né? Tem várias vulnerabilidades. E o arranjo em malha, gente? Como é que é o em malha? O em malha também é chamado de mesh, tá? Se cair alguma questão aí, você já tenha isso anotado. Mesh com H, M-E-S-H. O malha, a ideia dele é você ligar todo mundo com todo mundo. É mais ou menos isso. Esse computador se comunica com esse através de um cabo. Esse se comunica com esse através de um cabo. Esse se comunica com esse, que se comunica com esse. Então você vai criando várias ligações, tá bom? Para que essa quantidade grande de ligações? Ora, se um desses caminhos aqui vier a dar problema, ele tem como sair pelo outro caminho. Ele, aqui falhou, eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Legal? Então essa é a ideia do mesh, ou malha, pode ser chamado assim. A nossa questão não citou o último item aqui, o malha, mas ela citou os outros 3 primeiros. Gente, na prova, se ela não ficar totalmente completa, a gente não pode dizer que a questão está errada não, tá? Então, por mais que ela tenha dito assim,
Os mais comuns são linear, estrela e anel. Não está errado. Você vai dizer assim, ah, professor, mas faltou o malha. Beleza, faltou, mas não torna a questão errada. Se ela dissesse apenas esses, aí você marcaria errado. Tá legal? Beleza, vamos lá. Questão... Diga, amigo. A mais utilizada depende. Depende do contexto. Ó. Se você está falando, olhando para o mundo da internet. Na internet, o mais usado é isso aqui. Na internet. Por quê? Porque a Oi se conecta com a Embratel, que se conecta com a Telecom, que se conecta com várias outras operadoras. Elas tentam criar várias saídas, justamente para a internet ter resistência. Se porventura a Oi ficar fora, a GVT tem sua rede que consegue se comunicar com a Embratel e por aí vai. Se você pensar do ponto de vista de empresa, de uma LAN, um prédio, uma escola, o que for, a estrela. Se você pensar do ponto de vista de operadoras de, sei lá, uma rede pequena, você pode usar barramento. Mas o normal é a nível de LAN, é a estrela, e a nível de WAN, de internet, é a malha. Tá legal? Questão 8. O endereço IP é o número usado para identificar uma máquina que apresenta elevado grau de transferência de dados pela rede. Nesse caso, pode-se afirmar que o IP é determinado quando o tráfego de rede ultrapassar 10 megabits por segundo. Questãozinha chata, né, gente? Mas o que vocês acham? Um pouco grande, falou um bocado de coisa, tá errada, né, gente? Teve uma vez que o aluno falou assim, professor, se está muito grande, está errado. Não vamos por aí não, pelo amor de Deus, não digam isso, pelo amor de Deus. Pode estar certa, mas essa aqui está errada. Gente, o que é endereço IP? Endereço IP, gente, é a sua identificação na rede. É como se fosse o seu RG, por exemplo. É o RG, vamos botar assim, ó, como se fosse o RG. Tá legal? O endereço IP é um número, ele é um número, usado para identificar uma máquina que apresenta grau de transferência na rede. Gente, isso aqui não tem nada a ver, ó. Elevado grau. Toda máquina que vai transmitir numa rede, ela tem que ter um IP. Beleza, ela tem que ter o RG. Até aí tá tranquilo. Agora, se essa máquina não transmite muitos dados, não tem importância, gente. Ela vai continuar tendo o endereço IP dela. Agora, se é uma máquina que transmite muito, também vai ter o IP dela. Então, não tem essa relação não, tá? Não existe relação do IP com elevado grau ou baixo grau de transferência. Isso não existe. Tá legal? Vamos falar um pouquinho do IP aqui para a gente passar para a próxima questão. O IP. O que é importante do IP? Ele identifica uma interface. Olha o que eu estou falando. Ele identifica uma interface. Interface é placa de rede, tá? Professor, então o endereço IP não necessariamente está associado com uma máquina? Olha a pergunta. Um endereço IP não necessariamente está associado com uma máquina, porque ele se associa com a placa. E uma máquina pode ter 2 placas, 3, 4, 5, quantas placas a gente quiser. Então, assim, cuidado, para vocês não pensarem que um endereço IP está associado com uma máquina. Não é por aí. O endereço IP está associado com a placa. Se a máquina tem 2 placas, vai ter 2 endereços IPs. Se tem 3 placas, 3 endereços IPs. Tá legal? Então, ele identifica uma interface. O que mais? Ele é composto de 32 bits. O que mais? Para identificar uma máquina na rede. Ah, mas já botei ali identificar, né? Não precisa botar aqui. Pronto. De endereço IP é só isso. A UFBA já colocou esse segundo tópico aqui, ó. Teve uma questão que ela perguntou quantos bits era um endereço IP. 32 bits, tá? Chato isso, mas ela cobrou já em prova. Beleza? Endereço IP não tem muita coisa a acrescentar não. Por aqui tá bom. Ele identifica uma interface e ele é composto de 32 bits. Isso aí para a prova é suficiente para a gente. Então a nossa questão lá está errada. Sem dúvida, vamos para frente. Questão 9. Vamos dar uma correria aí, senão a gente não consegue fechar. São 25 questões.
O protocolo HTTP pode ser utilizado para download de arquivos em página web. E o protocolo SMTP é usado apenas para envio. Gente, foi eu que elaborei essa questão aí, só para chamar a atenção de vocês, para vocês não errarem. Vamos lá. O protocolo HTTP pode ser usado para download de arquivos? O que é que vocês acham disso? Para que serve HTTP? http://www.google.com. Para que serve HTTP? Para acessar sites, não é isso? Mas ele também pode ser usado para download? Sim ou não? Se porventura eu disser assim, gente, baixem na minha página a aula 1.pdf. Vocês podem usar o HTTP para isso? Pode, gente. Através do browser, você digita lá http, o endereço do site, e vocês vão fazer o download da aula. Vocês vão baixar a aula para vocês. Então ele pode sim ser usado para download. É claro que ele foi criado com aquela ideia de acessar sites, mas ele também pode fazer download. Beleza? Ele pode fazer upload de arquivos através desse protocolo. É possível. Beleza, primeira parte está legal. E o SMTP, gente? É utilizado apenas para envio de e-mail? O que vocês acham? O que significa o SMTP? Protocolo de S de saída. Não é isso que eu falei na aula passada? Quem pegou a aula? SMTP, protocolo de saída de e-mails, de envio de e-mails. Porém, gente, ele não é utilizado apenas para envio. Eu expliquei na última aula que a gente teve aqui que ele também pode ser utilizado para recebimento de e-mail. Muito cuidado com isso. Por isso que eu trouxe essa questão. Então, vamos fazer um resumo aqui para a gente não errar mais. Primeiro, vamos falar HTTP. Para que ele serve? Acesso a sites. O que eu preciso saber do HTTP? Qual é a porta que ele utiliza, gente? Porta 80. Isso é importante para a prova? Infelizmente, sim. A gente tem que saber qual a porta que ele utiliza. Porta 80. Ah, professor, então o endereço IP do só concurso seria isso aqui, ó. www.sca.com.br 2.80. Era para ser assim. É assim que você deveria digitar no browser. Só que a gente acaba não digitando esse 80, né, gente? A gente só vai até o BR. Por que a gente só vai até o BR? Porque o próprio HTTP, ele já sabe, olha, eu trabalho na porta 80, então não precisa o usuário digitar 2.80. Mas se vocês digitarem, não vai dar errado. Tá bom? Porque o HTTP trabalha na porta 80. O que é mais importante que eu saber? Ele pode ser usado também para download de arquivos. Legal? Cuidado com isso, que as questões tentam te induzir assim, ó. O FTP é utilizado, somente o protocolo FTP é utilizado para download. Tá errado. O FTP, ele foi criado para download. Ele foi criado para transferência de arquivos. Beleza. Transferência de arquivos. E também para download e upload. Mas o nosso protocolo HTTP também pode fazer download. Anotem isso, tá, gente? O HTTP também pode fazer download. Porque as bancas tentam te induzir a achar que somente o FTP pode fazer download. Tá? A UFBA já cobrou FTP em outras provas. Legal? Por último, o SMTP é o protocolo de saída ou envio de e-mails. Tá, aí é onde eu vou chegar agora. Ó. A pergunta dela é interessante. Essa saída é a mesma coisa de recebimento? Depende. Pensa o seguinte, ó. Vamos supor que aqui seja o Gmail. E que aqui seja o Hotmail. Se você, que tem um e-mail aqui no Gmail, quiser mandar um e-mail para alguém que tem Gmail, como é que acontece a comunicação? Você está aqui no seu computador,
você acessa lá o site www.hotmail.com, manda seu e-mail. Quando você clica em enviar, o servidor, vou botar assim, ó, o servidor, aquela máquina potente lá do Hotmail, vai se comunicar e vai mandar um e-mail para o servidor do Gmail, tá? Isso aqui não é saída? É ou não é saída? Saiu. O e-mail saiu daqui do Hotmail e foi para o Gmail. Então, o Gmail recebeu. E tudo isso foi utilizando o protocolo SMTP. Ou seja, olhando para esse ponto de vista aqui, ele funciona como saída, mas também ele recebe. Então, ele pode ser também recebimento. Então, cuidado quando disser que é só de saída. Não é, está errado. Diga. Perfeito, perfeito. Perfeito, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ele trata do envio. Mas quando há o envio, alguém vai receber, não vai? Porque imagine se fosse só envio, não ia chegar nunca aqui, ó. Esse cara, que é o destinatário, vai ter que receber. Então, quando você olha essa perspectiva, saindo, beleza, está saindo. Mas quem recebe, tá chegando o e-mail. E ele tanto recebe quanto sai utilizando o protocolo SMTP. Pois não. Vou já falar dele. Já já. Vou explicar o IMAP agora. Beleza isso aqui, gente? Entenderam o que é saída? Entenderam o que é recebimento? Legal, né? E o que é o IMAP? Que era o próximo ponto. Nossa aluna está atenta. Gostei. POP 3, desculpa. E por último, o IMAP. Esses aqui são os possíveis que podem cair na prova, tá? Lá no item do edital ele fala sobre protocolos. Para que serve o POP 3, gente? Esse só serve para somente recebimento. E qual é o ponto dele que a gente não acha legal? É porque ele vai lá no servidor de e-mail e arranca todas as mensagens. Ele não deixa as mensagens lá no servidor. Então, ó, ele transfere os e-mails para a máquina do usuário. Transfere os e-mails para o computador do usuário. Isso é ruim, professor? É, gente. Imagine que você tenha 2 computadores. Quando você chegar em um, os e-mails estarão todos lá. Quando você for chegar no outro, os e-mails não estão lá. Isso é ruim. Por quê? Porque o POP ele joga para a máquina que você está usando naquele momento. Se você estiver usando o POP para ver seus e-mails, na hora que você abrir o computador com o POP, ele vai trazer todos os e-mails e vão ficar naquela máquina. Aí se você for lá para o seu trabalho e quiser acessar os e-mails, não estarão lá. Se você for para a Lan House e procurar seus e-mails, não estarão lá. Qual é a alternativa do POP? É o IMAP, ou IMAP, como queiram chamar. É um protocolo de acesso a mensagens. Por que a gente chama de acesso? Porque com o IMAP, você visualiza os seus e-mails de onde você quiser. Você não precisa trazer os e-mails para o computador que você está usando. Você acessa pelo browser. Você acessa pelo Firefox ou pelo Google Chrome. Por lá você vê todos os seus e-mails, termina, fecha, vai para casa. Chegar em casa, olha seus e-mails, vai no outro dia para o trabalho, vai acessar seus e-mails, vai para a Lan House, consegue ver todos os seus e-mails. Por quê? Porque você está lendo os e-mails como se estivesse dentro do servidor. É como se você estivesse acessando o seu provedor e de lá você está vendo os e-mails. Então, ó, ele não descarrega as mensagens. Não descarrega as mensagens. Então, ele é bem melhor do que o IMAP. Faltou uma coisa aqui, gente, ó. A porta do SMTP pode ser cobrada. Porta 25. A porta do FTP. O FTP é o único que utiliza 2 portas. Isso aqui pode ser cobrado também. Portas 20 e a 21. POP 3 eu nunca vi cobrando a porta, mas é a porta 110. A porta é como se fosse... como é que eu vou te explicar? Como se fosse o canal por onde as informações vão passar. Cada protocolo exige um canal. É como se fosse um lugar reservado. Nesse caso aqui, que você acessa um site,
o seu computador sabe que naquele canal ali só passam acesso a sites. No canal 20 só passa FTP. No canal 25 só passa e-mail. Como se fosse um canal de passagem dos dados. Bom, IMAP, qual é a porta? É a 143. E por aí vai. Esse esqueminha aqui para a prova tá legal, tá, gente? Não precisa muito mais do que isso, não. Pô, o outro professor bebeu água, viu? Não deixou nada para mim. Produção, quero água. Não. Ó, obrigado. Galera, posso passar? Ó, a questão 10, a gente está falando do IMAP, né? Que bacana. Ó, responda a 10 aí pra mim. 30 segundinhos aí, ó. Ficou fácil agora. Questão 10. O protocolo IMAP pode ser utilizado no lugar do POP, pois ele permite que as mensagens fiquem sempre disponíveis no servidor SMTP. Certo ou errado? Esse aqui é o único que usa duas portas. Ele usa a 20 e a 21. É o FTP. E aí, gente, a décima? Certo? Certo ou errado a décima? O que é que vocês marcaram aí? O IMAP pode ser utilizado no lugar do POP. Isso está certo? Beleza, professor. O que ele fala aqui? Permite que as mensagens fiquem sempre disponíveis no servidor. Beleza, essa é a ideia do IMAP. É que as mensagens fiquem lá. Se você for para sua casa, estão lá seus e-mails. Se você for para uma lan house, seus e-mails estão lá. Se você for para o trabalho, do mesmo jeito. Basta acessar o navegador e ver seus e-mails normalmente. Então, a décima questão a gente consegue matar com essa informação aqui, ó. Beleza, questão correta. Então, a décima, correta. Porque ele pode ser utilizado no lugar do POP. Tranquilo, ele é uma boa alternativa ao POP. E as mensagens ficam sempre disponíveis. Gente, quem usa webmail hoje em dia? Quem usa Gmail, Hotmail, Yahoo, Terra? Quando a gente está usando isso aí, a gente está usando o protocolo IMAP, tá? O webmail, ele utiliza o IMAP. Obrigado, querido. O webmail utiliza o IMAP, tá? Então, quem acessa seus e-mails através do browser, nesses navegadores aí, por mais que vocês não saibam, mas o navegador se comunica com o servidor de e-mail através do IMAP, tá bom? O IMAP é o protocolo de comunicação, no caso, para poder baixar, acessar as mensagens. Diga, quando você utiliza um programa, por exemplo, o Microsoft Outlook, que vai cair no edital da UFBA, vai cair Microsoft Outlook na UFBA, tá? O Microsoft Outlook, o Thunderbird vai cair também, deixa eu lembrar aqui. Não lembro agora. Ah, acho que vai, o Thunderbird. O Microsoft Outlook, o Thunderbird, são programas que você pode utilizar o POP. Mas se você quiser utilizar o IMAP, também pode. Mas por padrão, eles utilizam POP, tá? Então não é vantagem a gente utilizar o POP, tá, gente? Hoje em dia, quem quer utilizar o POP não tem muita justificativa, porque se você usar o POP, as mensagens ficam naquele seu computador. Se porventura você perdeu o computador, foi embora todos os seus e-mails, tá? Questão 10, correta. 11. Você pode utilizar o Outlook, tanto o POP quanto o IMAP. Você vai decidir. É preferencial que você utilize o IMAP, mas se você utilizar o POP, as mensagens vão todas ficar naquela máquina que você configurou. Tinha nada. Pensa na agonia, né? Você fica procurando suas mensagens e não sabe onde é que estão. Então, não é muito bacana utilizar POP. Tem algumas empresas que botam assim, usuário, se você quiser, você se responsabiliza pelo seu backup. Aí tem gente que prefere fazer isso. Tem gente que fica com medo de ser bisbilhotado, né? Aí não, eu quero usar o POP, porque eu quero os e-mails nessa máquina, eu faço o backup por minha conta, vou proteger aqui numa pasta esquisita, mudo o nome da pasta, não sei. Tem gente que quer fazer isso. No TRT a gente tem duas opções. Ou a pessoa usa o IMAP, ou a pessoa usa o POP.
Porém, quem quer usar pop, a gente deixa por responsabilidade dele. Se porventura a máquina quebrar, a gente não vai recuperar aquela máquina dele para recuperar os e-mails. Ele vai ter que se virar. Ou ele faz um backup num DVD, num CD, onde for, no pendrive. A gente não vai recuperar a máquina dele para poder trazer os e-mails de volta. Ah, amigo, se você quiser, se vira. É assim que a gente faz. Tá legal? Questão 11. Questão de 2012. Se os arquivos forem colocados na lixeira do sistema operacional, não poderão ser recuperados. Ah, gente, essa ficou fácil, né? Não ficou fácil? Então, deixa eu complicar. Cai aí, ó. Ufa. Já caiu. Pode cair de novo? Pode, mas se cair, o que é que vai cair? Ele vai perguntar assim: a lixeira é uma pasta? O que é que vocês acham? Uma pasta? Mas não tem aquele símbolo da lixeira lá. Mas é uma pasta. É uma pasta. É uma pasta, gente. É uma pasta do Windows, com certeza. Mas ela pode perguntar o seguinte: se eu tiver o meu HD particionado em dois, por exemplo, letra C e letra D. Alguém já viu, né, HD particionado? Tem dois lá, unidade C e unidade D. Se eu tenho lá unidade C e unidade D, é uma lixeira para cada um ou é uma só lixeira? E aí? Uma? Não, uma para cada. É isso que pode cair. É uma para cada unidade. Sério, professor? É. Porém, o usuário enxerga só uma. Aí pensa que só tem uma lixeira. Mas ali são duas. Tá, gente? Isso pode cair. Então, ó, se eu tenho C e D, eu tenho uma lixeira para o C e tenho uma lixeira para o D. Porém, lá no Windows, você só enxerga lá só uma. Ó. Tá o íconezinho feio lá que eu não sei desenhar. Boa pergunta. Quando você exclui, vai... não sei se você já viu a estrutura de uma lixeira. Quando você tem uma lixeira, ela lista lá os arquivos que estão. Né? Você excluiu. Vamos supor que você excluiu uma coisa que estava no C. Quando você clicar aqui, vai ter o caminho aqui, ó. Vai estar do lado do caminho. C, dois pontos, barra, não sei o que. D, dois pontos, barra, aulas. É por aqui que você vai saber. Porque você visualiza como se fosse uma só. Mas são duas. Tá bom? Então, ó, detalhe. Uma para cada unidade. Unidade que eu estou falando é cada disco ou partição, tá? Disco ou partição. Uma outra questão interessante. Tem tamanho determinado ou é infinito o tamanho da lixeira? Tem tamanho? Será que eu posso dizer que a minha lixeira só é 2 megas? Posso? Ou eu posso dizer que ela é 100 megas? Como é que é? O que vocês acham? Você pode definir, né? O usuário pode definir. Não tem limitação não. A limitação é seu disco. Pode definir o tamanho. E o último detalhe. Pode sim. Será que o usuário pode falar assim: eu não quero que nunca meus arquivos sejam destinados para a lixeira? Será que é possível? Eu chegar para o Windows e dizer assim: olha, nunca mande para a lixeira. Pode? O que é que vocês acham? Será que eu posso fazer isso? O Windows deixa? Eu falar assim: olha, o Windows, nunca mande para a lixeira. Pode, gente. Se vocês observarem lá nas propriedades da lixeira, tem um item lá que é assim, ó, para marcar. Nunca mandar arquivos para a lixeira. Então você pode. Eu posso ignorá-la. O usuário pode ignorá-la. Dizer que não quer que nada vá para a lixeira. Oi. Quem me chamou? Diga. Você define de acordo com o seu disco. No disco, perfeito. Não, isso é mais uma convenção. Não é regra. Não é uma regra assim, oficial, não. 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 Não, ela não pode chegar nesse nível, não. Porque é muito personalizado, não tem um padrão. Entendeu? Você pode botar 10% do disco, pode botar só 5%. Ela não consegue te perguntar assim, não. A última pergunta sobre lixeira é: eu posso deixar dados eternamente na lixeira? Para a vida toda? Ou tem lá um limite? Em 1 ano vai ser apagado. Em 2 anos vai sumir tudo que tem na lixeira. O que é que vocês acham? É indefinido, né, gente? Tempo indeterminado.
A não ser que você vá lá e esvazie, né? Então, se você não fizer isso, os dados vão ficar lá por tempo indeterminado. Agora, se você for lá, clicar com o botão direito, limpar a lixeira, aí já era, né? Legal? De lixeira é isso. Tá vendo como a questão trouxe lixeira, mas podem ser cobradas várias coisinhas sobre lixeira. E se cobrar, a gente já está pronto aí. Questão 12. Meu Deus, não vai dar tempo. No Windows Explorer, quando está se arrastando uma pasta para outro local, se o ícone que acompanha o cursor for apresentado do sinal de mais, é porque está sendo feita uma cópia. E aí, gente? Quando você arrasta... Vamos fazer na prática? Vou bagunçar aqui os dados aqui do seu concurso. Deixa eu ver se eu consigo, né? Vazio. Deixa eu ver algum arquivinho que eu possa mexer aqui sem causar prejuízo para ninguém. Deixa eu criar um arquivo aqui. Sem se ter permissão para criar. Criar uma pasta aqui. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte. Se você pegar, percebam que o meu arquivo está onde? Está C teste, né? Está dentro do C pasta teste. Se eu pegar esse cara aqui e arrastar ele... Peraí, deixa eu repetir. Olha o sinalzinho de mais. O que é que significa quando aparece um mais? Que eu estou copiando. É só isso que a questão quer saber. Quer ver? Ó? Quando no Windows Explorer, quando estou arrastando de uma pasta para um outro local, se o ícone que acompanha aparecer um mais, eu estou copiando. Certo ou errado? Certo, gente. Porém, deixa eu complicar um pouquinho a vida de vocês. Me responda uma coisa. Se eu fizer isso aqui do C para C teste, né? Tá em C teste para o E. Peraí, deixa eu caçar o E. Cadê? É mover ou é cópia? Se eu faço isso aqui, ó. Eu estou no C teste. Estou jogando pro E. Eu estou movendo ou estou copiando? Movendo ou copiando? Vou repetir a pergunta. Eu estou tirando do C e jogando pro E. Movendo ou copiando? Gente. Copiando, né? Ó. Ó. Copiando. Mas qual é a lógica disso? Por sua lógica é a seguinte. Se é de uma unidade para outra diferente, sempre é cópia. Pronto, a dica é essa. Se é do C para o E, é cópia. Se é do C para o D, é cópia. Agora, se é do C teste para C teste 2, é cópia ou é mover? Bora fazer isso? Eu vou criar uma pasta C teste 2. Eu criei teste, vou criar teste 2. Se eu pegar um arquivo que está dentro de C teste e jogar para teste 2, eu vou estar copiando ou vou estar movendo? Ó. Daqui para cá. Movendo. Mas qual é a lógica? Se eu estou dentro da mesma unidade, é sempre mover. Se eu estou no mesmo C, ó, perceba que eu não saí do C, eu fui do C teste para C teste 2. Então, eu continuo na mesma unidade C. Então, isso sempre é mover. Agora, se eu estou indo de uma unidade para outra, isso é cópia. Tá bom? Mas vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou apertar o Ctrl, ó. Ctrl. Se eu apertar o Ctrl, o que acontece? Ctrl. Não era para mover? Eu estou no C teste, ó. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou no C teste. Deixa eu clicar aqui para vocês enxergarem. Estou aqui no C teste. Apertei o Ctrl. Estou botando para o teste 2. Oxente, rapaz, está copiando. Não era para mover? Era, mas quando eu clico com o Ctrl, aí você vai lembrar o seguinte. Se botou o Ctrl na jogada, se você botou o Ctrl, esse Czinho aqui significa sempre vai ser cópia. Dependente para onde você joga. Se você apertar o Ctrl antes, ele vai mudar tudo que você sabia.
vai ser cópia agora. Tá legal? Então, ó, cliquei no Ctrl. Desculpa. Cliquei no Ctrl. Ah, meu Deus, não liberou agora. Fechar a camada de tinta. Agora vai. Ó, para teste 2. Era para mover, mas como eu cliquei no Ctrl antes, o Ctrl muda para cópia. Percebam que saiu de lá, ó. Segurar. Tá? Segurar. Enquanto eu arrasto, estou segurando com o Ctrl. Beleza? Essa é uma dica boa para prova, né, gente? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Vocês anotaram isso aí, gente? Do Ctrl. Notaram, né? Sempre que tem o Ctrl, eu vou botar aqui para vocês. Se tiver o Ctrl, lembrem, o C é de cópia. Agora, se não tiver o Ctrl, lembre daquela lógica. Se é dentro da mesma unidade, eu estou movendo. Se eu estou levando para uma outra unidade diferente da origem, é copiando. Legal? Próximo. 13. O Word 2003 salva os arquivos na extensão .doc. Até aí, tá certo? O Word 2003 salvo na extensão .doc. É isso, gente? Quem já usou o Word 2003, o edital da UFBA trouxe o Word 2003 e versões superiores. Eu tentei brigar, mandei e-mail para aquele e-mail da UFBA, liguei, pedi para mudarem isso aqui, porque 2003 é bem atrasado, mas eles não mudaram, porque eles usam lá 2003. Então o argumento que eles deram para mim é o seguinte: ó, a gente tem máquinas com o Word 2003, então eu vou cobrar o que tem aqui no trabalho. Então não teve jeito. Porque o Word 2003 a gente não está mais estudando, a gente está estudando 2007, 2010. Mas beleza. Se ela quer cobrar, vamos lá. O Word 2003 salva os arquivos na versão .doc? Salva. Se fosse o Word 2007, qual é a versão? DocX. Beleza. Aí ele fala assim na questão, ó. Enquanto as versões 2007 e superiores, ou seja, 2007, 2010, 2013, salvam os arquivos com a extensão .odt. Tá certo isso, gente? Não, professor. ODT vem lá do LibreOffice, que não vai nem cair no concurso. LibreOffice não cai. É do BROffice, né? Quem queira chamar. É a versão antiga. Vai não. BROffice não. Nem LibreOffice, nem BROffice. Felizmente não. Legal? Oi? Não, aqui tanto faz o Windows ou Linux. Ele funciona nos dois. Agora, essa extensão aqui, ela é padrão do LibreOffice. Não vai cair. Na UFBA não vai cair. Diga. Uhum. Pode perguntar. Ó, é porque assim, na verdade, o servidor é o equipamento. O protocolo é como se fosse um programa daquele equipamento. A gente chama servidor SMTP, mas na verdade é um equipamento que tem um programa que roda o protocolo FTP. Só que a gente costuma chamar de servidor, mas é uma abstração, tá? Mas assim, não é errado você dizer servidor SMTP. É interessante essa pergunta. A gente chama de servidor SMTP, mas na verdade ele é um equipamento que tem lá um programa executando que implementa o protocolo SMTP. Só que aí, para a gente não falar isso, que é um servidor que tem um programa que roda o protocolo, a gente chama de servidor SMTP. Mas ele é um protocolo. E quando a gente chama de servidor, é porque lá tem um equipamento físico, um computador grande, que lá dentro dele tem um programa executando esse protocolo. Tá bom? É um pouco complexo, mas você pode chamar de servidor SMTP também, não tem problema não. Não está errado. Galera, a questão agora é 14. UFBA 2008. Em uma tabela do Word, quando se quer excluir células, uma das formas de selecionar é clicar na primeira célula desejada, pressionar o Ctrl, manter pressionado, clicar nas células seguintes que se quer, né? E após esse procedimento, clicar na opção tabela, clicar em excluir e em seguida células. Gente, eu preciso ter o Word aqui, né, na hora da prova, né, para fazer isso aqui. Seria bom, né? A 13 é falsa. As bancas, por causa da segunda parte, beleza, por causa do ODT. As bancas pensam que a gente tem um Word na cabeça, né? Isso é ruim, muito ruim.
Galera, isso aqui está certo. Se você fizer esse procedimento aqui, você vai selecionar várias células, porque o Ctrl serve justamente para isso. Se você tem uma tabela com várias células, você pode clicar numa, apertar o Ctrl, clicar na outra, segurar o Ctrl, continuar clicando na outra, que vai selecionando células separadas. Se você usasse o Shift, tinha que ser células contíguas, adjacentes. Quando é o Ctrl, não, você pode alternar, pegar uma célula lá de cima com uma de baixo. E quando você fizer isso e clicar no menu tabela e em excluir, vai excluir as células. Esse procedimento todo aqui está correto. A UFBA não é muito de cobrar assim, tá? O que é que a UFBA cobra em relação ao Word? É atalhos, é um desenhozinho dos botões. Que botão é esse? É negrito? Que botão é esse? É alinhar à direita? Que botão é esse? É itálico? Ela cobra mais isso. Ela não vai cobrar questão assim, eu espero que não, porque tem várias versões do Word. A 2003, isso aqui funciona. Mas na 2007 isso aqui não funciona. A gente conseguiria derrubar no recurso. Podia tentar derrubar no recurso. Ó, você não trouxe uma questão do 2010, por exemplo. A gente poderia tentar um recurso. Então, assim, se a UFA for cobrar o Word, que ela vai cobrar, claro, são coisas que são comuns a todas as versões. É o Nzinho de negrito, é o I do itálico, é o alinhar à direita, é o centralizar. Entendeu? UFBA 2008, que foi em 2008. Agora eu não lembro como é que estava o edital aqui, como é que estava explícito, né? No caso aqui, ele cobrou o Microsoft Word, mas ele não disse a versão, né? Isso aqui no 2007 não dá certo. Não é por aqui que vai dar certo. Legal, gente? Então assim, o que é que a gente espera? Que se for... Diga-me. 2007, o ano que ela foi... Eu acho que foi em 2009 ou foi 2000... Foi 2009. É, faz sentido, né? Mas assim, a minha expectativa em relação a. Já? A minha expectativa em relação à versão é que cobrem coisas que sejam equivalentes em várias versões, tá? Valeu. Beleza? Então vamos para a 15ª. O ícone, tem aquele íconezinho bonitinho ali, que aparece na barra de status, ou seja, lá embaixo do Word. Indica que um texto está sendo digitado e se for dado um duplo clique sobre ele, pode salvar automaticamente o documento. E aí, gente, certo ou errado? O que é que vocês acham? Vou tentar abrir um Word aqui, deixa eu ver se eu estou com um Word legal aqui. Vou sim. Gente, já vai também? Tchau. Ó, vocês estão vendo esse símbolozinho aqui? O que aconteceu quando eu cliquei nele? Ó? Ele abriu a correção ortográfica. Por quê? Porque ele notou que esse cara aqui ele não sabe que palavra é essa. Ele botou um sinalzinho vermelho. Então, esse símbolozinho aqui, gente, ó, que a questão trouxe, que é o símbolo que está na barra de status, ele representa que tem coisas a serem verificadas na parte ortográfica e gramatical. Não tem nenhuma relação com salvar arquivo. Tá? Então, esse símbolozinho, quando ele está X vermelho, significa que tem erros ortográficos ou gramaticais. Erros ortográficos ou gramaticais. Então a questão está errada. Se eu der duplo clique em cima disso aqui, ele vai procurar corrigir os erros. Ele vai te perguntar: isso é isso mesmo? Você quer corrigir essa palavra? Entendeu? É isso que acontece se você der um duplo clique ali. Então, ó, não tem nada a ver com salvar. Questão errada. Vamos lá, vamos correr? Questão 16. Pressionando a tecla Ctrl L. O que acontece com Ctrl L, gente? L de localizar. Então, Ctrl L vai localizar, gente. Perfeito. Esse é um atalho. Gente, cuidado com os atalhos, podem cair. Ctrl L é de localizar, tá certo. Professor,
Mas não é Ctrl F de find em inglês, que é procurar. Isso é só no BR-Office. No Word é Ctrl L. No BR-Office não, ó, é Ctrl F de find. Que find é procura, busca. Então a questão aqui, ó, a questão está certa. A questão está certa. Ctrl L obtém-se uma tela que permite localizar. Perfeito. Se você fizer isso. E para substituir arquivos, gente, qual é o atalho? Eu já vi a UFBA cobrando, ó. Ctrl U. Isso aqui é para substituir arquivos. Substituir textos. O atalho para substituir. Oi. Sim, entre outras ações. Porque essa janela permite mais coisas. Permite mais. Se você clicar lá Ctrl L, ela abre uma caixinha que tem várias opções. Beleza? Questão 16. Certo? Vamos correr um pouquinho. Um cookie. O que é um cookie? O que é um cookie? É um biscoito. Gente, cookie são aqueles arquivos que os sites gravam no nosso computador sem o nosso consentimento, porque na verdade já era para a gente saber disso. Eles gravam no nosso computador para poder identificar os nossos gostos. Exemplo, americanas.com. Toda vez que eu acesso, ele fica me monitorando. O que o Ravel está acessando? Eletrodoméstico, é fralda de criança, geralmente é fralda, né? Às vezes tem promoção. Sei lá, qualquer artigo esportivo. Então, o site joga aquele cookie na sua máquina para que todas as vezes que você voltar para aquele site, ele vai ler o arquivo e o Ravel gosta de ver fralda. Então, deixa eu mostrar aqui uma promoção de fralda para ele, na tela inicial. Então, o objetivo de um cookie. Agora, tem umas coisas importantes a falar do cookie. Tem muita gente que pensa que o cookie pode trazer vírus. Não traz vírus, gente. O cookie, por mais que seja um arquivo gravado indevidamente na sua máquina, sem o seu consentimento, ele não traz vírus, não tem relação com vírus, tá? Ele apenas, perdão, ele apenas grava informações sobre você, para que o site te reconheça quando você voltar para acessar o site. Tá legal? Não tem relação com vírus. Então essa questão aqui, gente, cookie é um arquivo de texto contendo informações do usuário que é colocado no computador quando se acessa um site. Tá perfeito. Tá? Corretíssimo. É um arquivo de texto. Perfeito. É um formato de arquivo de texto. Tá perfeita a questão. Tá bom? Não vou me alongar muito no